Vamos à palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 25. Aleluia. 23 ao 25 diz assim: porque eu recebi do Senhor, e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei isto, e meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em... O último. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazeis todas as vezes que bebedes em memória de... E o que eu quero pregar nessa noite é só essa última frase: em memória de mim. Aleluia. Em memória de Cristo. Quando nós viemos, aleluia, neste culto maravilhoso, na ceia do Senhor, e Ele fala que toda vez que beber esse pão, toda vez que tomar esse cálice, fazer isso em memória de mim. E o que nos traz a memória quando participamos de um culto como este? O que lhe traz a memória? O que você pensa? O que você imagina? O que você traz para a mesa quando você toma e escuta essa palavra e diz: olha, fazer isso em memória de mim? É fato, que nem a pastora falou, que muitos, aleluia, já estão vivendo o culto de Santa Ceia como um culto qualquer, como um culto normal. Parece que nem está aqui, parece que está em sua casa ou está em qualquer outro lugar. Parece que não vive esse momento tão importante que o Senhor preparou para nós. Então, o que eu quero nesta noite é lhes trazer a consciência de qual importância é deste culto, qual a importância é dessa preparação, aleluia, que o Senhor nos mandou fazer isso em memória de mim. E em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 diz: quero trazer a memória do que pode me dar esperança. E quando nós lemos e falamos: olha, quero trazer a memória do que me dá esperança, o que é que pode nos dar esperança nos dias como hoje? Será que é a política? Será que é a segurança do nosso serviço? Será que é a segurança da nossa saúde? O que pode nos dar esperança? Quando perguntaram, o pastor falou até na terça-feira, quando perguntaram para ele o que lhe trouxe, quando você aceitou Jesus, o que trouxe para você, qual o benefício para você, e ele escreveu: esperança. O que é que pode nos trazer a memória do culto desse modo? O que pode nos trazer esperança se não for o nosso Senhor Jesus Cristo? É o único que pode trazer uma verdadeira esperança. É o único que pode, aleluia, nos trazer algo de melhor futuramente. Talvez você está aqui nessa manhã com um grande problema para solucionar quando sair daqui. Talvez a sua semana não foi tão boa. Talvez notícias tristes chegou no teu ouvido e você está aqui nesta noite, aleluia, por estar. Mas nessa noite eu te faço convite: fazer isso em memória dele. Tomai a Santa Ceia em memória dele. E eu separei 3 coisas para nos trazer a memória, aleluia, nessa noite. E a primeira delas é o sacrifício de Jesus, em memória do sacrifício dele, por mim e por você. Por que Jesus teve que se sacrificar? Por quê? Porque todos nós estávamos destituídos da tua glória. Nós, aleluia, não teríamos solução nenhuma se não fosse o grande sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós tínhamos uma dívida enorme para pagar.
aleluia, uma dívida grande. E o pior, não era qualquer coisa, não era qualquer gesto, não era qualquer um que poderia pagar essa dívida. Não é uma dívida o qual você chega, que nem a irmã falou que tinha uma dívida que não conseguia pagar, mas de repente teve uma solução naquele momento, e ali ela conseguiu acertar aquela dívida. Talvez, aleluia, 26 mil, você fala assim, nossa, mas 26 mil é uma dívida alta, mas se eu fazer isso, trabalhar assim, talvez, financiar de 200 vezes, eu consigo pagar. Mas a dívida que eu tinha, a dívida que você tinha, aleluia, espiritual, ninguém poderia pagar se não fosse o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se sacrificou por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui para tomar a Santa Ceia em memória dele. Ele saiu do céu, se despiu de toda a tua glória, se despiu do teu poder, se despediu de toda a tua majestade e veio aqui na terra. É como se fosse um rico, um milionário. Ele dizia, olha, eu não quero mais a minha herança, vou deixar tudo aqui, vou sair daqui só com a roupa do corpo. E vai pela rua, sem ter onde comer, sem ter onde beber, e passa todo o sacrifício. Agora ali ele vai ter que trabalhar, arrumar um emprego, pagar um aluguel para ter que morar. Às vezes não tem emprego, vai ter que pedir esmola. É como se fosse isso. Jesus veio sem poder algum ao mundo, mostrar para mim e para você, aleluia, que não seria impossível de ter uma vida santa. Ele veio mostrar para mim e para você, passar tudo o que ele passou, que mesmo nas diversidades, mesmo, aleluia, diante do meio problema, seria, aleluia, possível passar por tudo. Ele nos mostrou, através do seu sacrifício, aleluia, que nós conseguiríamos vencer, porque ele venceu. Talvez, aleluia, aquilo que ele fez, o sofrimento que ele sofreu, toda a agonia que ele passou, nenhum de nós conseguiríamos passar, por carregar aquela cruz tão pesada, por levar, aleluia, tantos chicotes no lombo, por ser humilhado. Só ele, aleluia, conseguiu fazer sem reclamar. Aleluia. Talvez você poderia até passar, mas eu comecei a dizer, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me colocou aqui? Aleluia. Por que eu nasci? Mas Jesus não. Como um cordeiro mudo, ele levou aquela cruz pesada. Como um cordeiro mudo, ele se sacrificou, se fez homem, passou por toda a humilhação. Aleluia. Para mostrar para mim e para você, para pagar um alto preço, o qual eu e você não conseguiríamos pagar se trabalhássemos anos e anos. Antigamente, como foi pregado, aleluia, na terça-feira, os pecados, aleluia, antes do sacrifício do Senhor, eram encobertos, não era esquecido, não eram apagados, mas eram encobertos através de sacrifícios de animais. Se talvez, aleluia, Jesus não tivesse pagado esse preço para nós, hoje certamente não teria animal o suficiente para pagar todo o pecado que existe nesse mundo. Aleluia, pagar não, esconder. Não teria animal o suficiente para esconder todo o pecado deste mundo. Mas através deste cordeiro, esse sacrifício vivo, aleluia, hoje nós somos livres. Ele nos comprou e o melhor, nos libertou, aleluia, nos deixou livre para escolher como seguir a vida e a quem servir. E se hoje, aleluia, nós estamos aqui, é em memória desse sacrifício, aleluia. Isaías capítulo 53,
versículo 5, coloca aí, Gabriel. Aleluia, por favor. Vamos ler todo o texto, tá bom? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O último. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Mediante a todo o sacrifício, mediante a todas as chicotadas, mediante a toda a humilhação, ele não abriu a sua boca para reclamar. O pecado era meu, o pecado era teu, aleluia. E quando vem um problema diante de nós, a primeira coisa que nós fazemos é reclamar ao Senhor, dizer: ah, Deus, mas por que isso? Mas por que aquilo? E esquecemos que Ele pagou um alto preço sem reclamar por mim e por você. Glória a Deus. Passamos por algumas dificuldades e já queremos abandonar tudo, deixar tudo para trás, mas nós não lembramos, aleluia, do sacrifício que Ele fez sem reclamar. E culpamos, aleluia, Jesus. E culpamos a igreja que leva o nome de Jesus. Aleluia. Nunca esqueça, em momentos da ceia, aleluia, da sua vida, não esqueça do sacrifício do Senhor. Se você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma luta, aleluia, ore a Ele. Lembre-se do sacrifício. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor passou por um grande sacrifício. Eu estou passando por isso, Deus, eu não estou aguentando. Eu sei que é pequeno perante aquilo que o Senhor passou, mas eu estou aqui, não estou aguentando, me ajuda. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza que Ele vai te auxiliar. Aleluia. Mas você pode dizer: mas por quê que o Senhor se sacrificou? O Senhor não era nem vivo quando Adão pecou. Mas por quê? Por causa de Adão, nós todos fomos amaldiçoados. Nós todos carregamos, aleluia, o pecado no nosso sangue. Mas também por causa de Jesus, todos nós fomos abençoados. E fomos libertos desta culpa. Aleluia. Por causa do sacrifício dele. Por causa do que ele se entregou para nós. Aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma nova esperança. Aleluia, não é isso. É 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis que como prata ao outro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. O pecado veio dos nossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. Como um cordeiro puro, limpo, nós somos comprados. Aleluia. Foi pago uma grande dívida para que nós estejamos aqui nessa noite. Então não leve este culto, não leve essa celebração de qualquer maneira, mas lembre-se do sacrifício de Cristo por mim e por você. E a segunda coisa que eu quero trazer em memória é a ressurreição. Aleluia. É a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Primeiro ele se sacrificou, se entregou, e depois ele
aleluia, ressuscitou. Para dar veracidade naquilo que ele falou. Glória a Deus. E ele disse várias vezes que ele ia voltar. Ele falou para os seus discípulos que ia voltar. Várias vezes. Como ele falou também que ele ia morrer. E Cristo morreu. E ele ressuscitou. Aleluia. Então agora nós temos que ficar firme ao Senhor. Porque ele ressuscitou para buscar a mim e a você. Ele ressuscitou para mostrar a este mundo, aleluia, tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele falou. Mostrar que era verídico, aleluia, o que ele fez. Agora cabe a nós sair pregando a palavra do Senhor, sair ministrando a palavra dele, aleluia, porque assim como ele ressuscitou, também ele vai voltar. Glória a Deus. A sua ressurreição foi um marco na história, foi um marco, aleluia, nas vidas das pessoas. É por isso que nós temos que continuar firmes ao Senhor, viver, aleluia, de uma maneira plena, santa a Ele. Porque Ele disse: olha, eu vou ao Pai, mas eu também voltarei. Vou preparar, aleluia, uma casa, e quando eu voltar, vou buscar vós. Então temos que estar, aleluia, prontos ao Senhor. E a terceira coisa é em memória da sua volta. Em memória da sua volta. Ele vai voltar, igreja. Quer você acredite ou quer não, ele vai voltar. Quer você esteja preparado, quer você não esteja, ele vai voltar. Aleluia. A primeira parte, aleluia, de ele se entregar foi com ele, foi com Jesus, quando ele recebeu o sacrifício. A segunda de ressuscitar foi com ele. Ele ressuscitou, aleluia, mostrando felicidade em sua palavra. Agora, quando ele voltar, aí é conosco. Nós temos que estar pronto para a sua vida. Nós temos que estar preparado para quando ele voltar. Há quem diga que a igreja, aleluia, está se preparando. Há quem diga que a igreja está pronta. Eu acredito nos dois termos. Eu acredito que a igreja tem que estar se preparando, já preparada. Mas como é isso? Está preparando, já preparada. Se preparando cada dia, se afastando do mal. Se preparando cada dia, se afastando do pecado. Se preparando cada dia, aleluia, se afastando do velho homem. E preparado, aleluia, chegando perto da aparência de Jesus Cristo. E é a graça dele, aleluia, que nos torna pronto, que nos torna preparado. Aleluia. Há quem diga que uma vez salvo, sempre salvo. É isso? Até o fim? Há uma vez salvo, mas não. Se você não dá manutenção na tua salvação, aleluia, se ele te encontrar em pecado, você vai ficar. Não é só eu que estou falando, é a Bíblia. Vamos ler, aleluia, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Sabe o que é imaculado? Imaculado é sem mancha, sem defeito. Aleluia. Se ele te achar e você não estiver, aleluia, sem a mancha do pecado, sem o defeito da velha criatura, se ele me achar dessa maneira, eu vou ficar. Aleluia. Então nós temos que estar imaculados. Somos todos pecadores, somos. Fomos destruídos da tua glória. Fomos destruídos da tua glória. Mas quando ele morreu, aleluia, o véu do templo se rasgou. E agora nós temos um novo contato ao Senhor. E agora, aleluia, nós temos o sangue do Cordeiro em nossas vidas, que nos traz essa salvação. O único, aleluia, agora modo de nós agora ser salvos só depende de nós.
de nós manter a nossa vida plena no Senhor, imaculados e sem mancha. E nós entregamos verdadeiramente a Ele de corpo e alma, deixando totalmente a velha criatura para trás. Ele pagou um preço precioso. Pagou um preço, aleluia, que foi a sua vida, o teu sangue derramado. E com certeza Ele não quer que nenhum de nós se percamos no meio do caminho. Ele fez um grande céu para que eu e você, aleluia, estejamos lá. Só depende de nós mesmos. Só depende de mim estar lá. Só depende de você estar lá. Aleluia, porque o grande sacrifício já foi feito. Agora basta você, aleluia, basta você confessar o Senhor como seu único Salvador e viver a sua vida de uma maneira irrepreensível ao Senhor. E com certeza, quando tocar a última trombeta, nós estaremos lá. Amém? Aleluia. Uma salva de palmas e assim agradeço a oportunidade de